Tendo em conta a conjuntura social e económica do país e o contexto atual da nossa profissão, qual é para ti o papel que a Ordem dos Arquitetos deve desempenhar junto da sociedade e dos arquitetos? Eu acho que a Ordem dos Arquitetos pode ter um papel muito interessante se conseguir aproximar as pessoas que tendencialmente estão afastadas da Ordem, em primeira instância os próprios arquitetos e em segunda instância o público geral. Ou seja, se a Ordem ajudasse a explicar de uma maneira mais ativa e mais clara e se calhar até mais simples aquilo que o arquiteto pode ser em qualquer circunstância, porque o arquiteto não é só um desenhador de AutoCAD, se calhar podemos ter um bom ponto de partida para uns anos melhores à frente. Fazer valer o nosso valor e de facto fazer perceber ao resto da sociedade o valor que é o trabalho que nós desenvolvemos e haver mais essa comunicação e essa ligação entre várias disciplinas, seja arquitetos, engenheiros e tudo mais, e haver um bocadinho esse trabalho em conjunto, ou cada vez haver mais esse trabalho em conjunto. Não creio que seja uma questão exclusiva da Ordem, acho que todos nós sabemos que é uma questão mais ou menos transversal aos nossos tempos, esse afastamento, essa separação, esse fosso entre as pessoas e as instituições e os organismos de governação, pela experiência, pelo que observo no ateliê com os nossos colaboradores mais novos. Existe um sentido de obrigatoriedade na admissão à Ordem. Qualquer pessoa que queira praticar os atos próprios da profissão tem que fazer esse processo de admissão e tem que fazer parte da Ordem. E essa obrigatoriedade complica um bocadinho o papel da Ordem, porque torna-o mais exigente no que respeita à sua relação com os membros, porque a Ordem tem que provar a sua utilidade, não é? Se nós fazemos esse processo, somos obrigados a fazer parte, ela depois tem que nos dar alguma coisa em retorno. Eu diria que grande parte dos membros da Ordem, vou arriscar aqui a dizê-lo, não considera a Ordem útil na sua prática, que é preciso um pensamento que trilhe esse caminho, é preciso uma Ordem que seja muito mais próxima dos estudantes, das universidades, muito mais próxima dos ateliês e da sua gestão diária, das instituições locais, das juntas de freguesia, das câmaras municipais, das associações, das coletividades locais, uma Ordem que seja muito mais visível e muito mais pressionante do poder político no que respeita à defesa e ao combate pela melhoria das nossas condições de trabalho. A presença forte na sociedade acho que é fundamental para a Ordem ganhar fundamental. peso na sociedade, não é? E é uma presença que foi conquistada por várias ordens profissionais nos últimos anos. Temos uma série de exemplos disso, não é? Os enfermeiros, os advogados, os médicos, e que eu acho que a Ordem dos Arquitetos não tem conquistado. Os arquitetos não têm, ou cada vez mais, talvez consigam reconhecer menos a importância e o papel efetivamente da Ordem. Portanto, nós reconhecemos talvez essa dimensão mais autoritária de regulação dos atos próprios da profissão, que também é questionável, é todo um elemento de um outro desenvolvimento problemático que podemos falar mais à frente, mas efetivamente há uma relevância que cada vez mais vai diminuindo do papel que a Ordem devia assumir, que vai muito para lá, no meu entendimento, daquilo que é efetivamente essa regulação e efetivamente também não denoto que cada um de nós entendamos que a Ordem sirva apenas para ter as cotas em dia, para poder emitir um certificado que nos vai permitir submeter um projeto na Câmara. Portanto, a certa altura, eu julgo que isso é um entendimento redutor daquele que deve ser o papel da Ordem dos Arquitetos. E dentro desse enquadramento, o que poderá significar atualmente ser arquiteto? E, efetivamente, eu entendo que a prática da arquitetura vai para lá de uma prática, ou os atos próprios vão para lá da prática clássica. Estamos a falar de curadores, de investigadores, de editores, de críticos, e eu entendo que isto não faz desses arquitetos arquitetos menos relevantes. E entendo também que, de certa forma, cabe à Ordem representá-los. Eu acho que ainda há outras formas de ser arquiteto que surgiram nos últimos anos, porque, por exemplo, há uns anos não se encontrava um arquiteto numa empresa que vendesse um material de construção e hoje em dia muitas vezes essas pessoas que trabalham nessas empresas são elas próprias arquitetas e não há dúvida que conseguem prestar um serviço
de assessoria, entre aspas, nos gabinetes, que é muito mais rico do que um técnico comercial que não tem nenhuma relação com a arquitetura poderá prestar. Portanto, Sim. os arquitetos hoje em dia também se podem espalhar por empresas de construção, de materiais de construção, mesmo de engenharia, e portanto, o âmbito do seu trabalho está cada vez mais alargado e todos eles realmente têm que ser reconhecidos e valorizados da mesma forma dentro da ordem. A arquitetura é cada vez mais transversal, saiu de si própria, saiu dos limites de si própria, e isso parece-me muito interessante nos tempos que vivemos. Continuo a achar que os grandes desafios da nossa prática no dia a dia continuam a ser aqueles que se relacionam com as questões mais elementares de qualquer prática profissional, que são as questões das nossas condições de trabalho. O mundo mudou porque a profissão faz coisas diferentes hoje em dia. Nós já não estamos sozinhos. Esta ideia desta ilhazinha em que nós temos o nosso país e temos a nossa ordem e temos a nossa aldeia e somos muito felizes na nossa aldeia, isso não faz sentido nenhum. E acho que fazia sentido aproveitar eventualmente uma candidatura a uma ordem dos arquitetos ou uma oportunidade de discussão para não continuarmos a, passa a expressão, remendar, mas eventualmente reinventar aquilo que é a profissão. A profissão já não é o que era, nós já não somos o que éramos, as condições mudaram radicalmente. O respeito que há na generalidade do nosso trabalho é pouco comum e depois, acima de tudo, quando aparecem essas novas formas de praticar a disciplina, elas são vistas como secundárias, terciárias, portanto completamente marginais, e se calhar o que está aqui em causa não é uma correção, é efetivamente uma reformulação de fundo daquilo que pode ser e deve ser a profissão do arquiteto, e a ordem deve ajudar a fazer isso, ou seja, a ordem não deve causar isso, a ordem deve ser um mecanismo para que isso aconteça e muito menos deve ser uma barreira para que isso aconteça. Esta expansão do arquiteto para além desta noção clássica do que é a sua profissão e essa transversalidade do arquiteto hoje em dia quase em várias áreas da sociedade, mas penso que uma das razões também tem a ver com as crises e com essa crise financeira de 2008, que desencadeou uma crise económica, que provocou uma das maiores desvalorizações das condições de vida e de trabalho. E hoje em dia vivemos também a crise sanitária e a pandemia. Perante estas sucessivas crises, como é que tu te adaptas ou como é que adaptas a tua prática enquanto arquiteto a estas situações? Eu acho que nunca houve tanto trabalho como agora. Não é um trabalho glamouroso, não é o trabalho que os nossos professores nos ensinaram, não é aquilo que aprendemos a fazer na faculdade, se calhar é uma coisa um bocadinho diferente. Eu estou sempre a fazer a mesma piada, a dizer que o glúten foi inventado há 10 anos, que eu antes não sabia que isso existia, e acho que a reabilitação urbana também, porque não havia, eu não conhecia isso, mas pelos vistos agora está muito na moda. E eu acho que é interessante perceber que, da mesma maneira que houve esta redescoberta com a crise de um tipo de mercado que se calhar não era interessante há uns anos atrás, também houve uma redescoberta de um tipo de cliente que não existia. E acho fascinante como é que 90 e tal % da construção neste país não tem arquitetos envolvidos, aliás, basta apanhar uma autoestrada e olhar para os lados, portanto, nitidamente nós podíamos estar a ajudar a que se construísse uma maneira melhor, nitidamente podíamos fazer digamos, um horizonte mais apetecível, mas nitidamente também o horizonte não quer nada connosco. Eu sou claramente o mais novo dos que estamos aqui a participar e a verdade é que eu passei por toda aquela fase de estamos em crise, enquanto tirei o curso. E fiz o curso todo a achar que não ia ter trabalho. De facto, as coisas começaram a mudar e tivemos aqui um boom gigantesco muito associado ao turismo, não é? E houve uma série de áreas que ao longo destes anos todos começaram a ser transformadas e que geraram muito trabalho para nós, para os arquitetos. Assim, de uma forma imediata, acho que a nossa atividade é uma das que acaba por não ser muito afetada a nível imediato por aquilo que estamos a passar agora, não é? Ou seja, nada daquilo que nós fazemos acontece de um dia para o outro, não é? Eu julgo que vai sempre haver a necessidade de convocarmos o arquiteto para a obra, para a reabilitação, para as novas tipologias, para as novas cidades, para o futuro, para o que for. Se vai sempre haver a necessidade do papel do arquiteto, nós não podemos deixar de falar de uma certa necessidade de regularmos os honorários. E eu sei que é completamente anticonstitucional ver a tabela, por exemplo, mas efetivamente era uma questão que possivelmente também se calhar pode ser um pouco provinciana, porque os arquitetos em Portugal não falam de valores.
parece que há uma espécie de tabu de falar sobre os valores praticados, e o facto também deles não estarem minimamente regulados, de forma alguma, nem quase como consciência, de forma alguma, faz com que a competição entre os colegas se reja por talvez o valor praticado e não pela qualidade da arquitetura. É uma estratégia que, independentemente de estarmos perante uma crise ou perante a possibilidade de virmos a viver uma crise ou de estarmos a sair de uma ou outra, eu penso que essa estratégia, com uma vista muito curta, faz com que a médio e longo prazo a prática da arquitetura seja de facto insustentável, seja mal paga, seja mal remunerada e torna o arquiteto cada vez mais descartável, e isso sim pode querer dizer a crise na arquitetura. Várias teorias, aliás, que suportam esta ideia de que a profissão do arquiteto é algo em vias de extinção. Por ser insustentável? Também, e por este redutor entendimento sobre qual é o papel do arquiteto. Não deve ser um ator em monólogo. Efetivamente, a palavra que eu tenho aqui já apontada 3 vezes é: o arquiteto não é facultativo. E eu acho que falta um bocado esta ideia na sociedade que nós não somos um extra, não somos um daqueles molhos que se pode pagar à parte. E a outra coisa é, inclusivamente, entidades que não têm ordem, que são completamente desreguladas porque são compostas por restos de outras fações, no caso da mediação imobiliária, conseguiram criar uma fação de tal forma forte que ninguém põe em causa os 5%. Ou seja, sem querer entrar na tabela de honorários, que é uma autoestrada muito comprida, eu acho que se os agentes imobiliários, que são feitos, como eu disse, muitas vezes de muitos profissionais que não eram inicialmente agentes imobiliários, porque que eu saiba não há um curso superior de mediação imobiliária, foram capazes de se unir e garantir que tem ali uma defesa de direitos, está que nós não conseguimos fazer um bocadinho isso. Não dá para fazer um contrato que seja mais ou menos tipificado para pelo menos garantir o mínimo de respeito pela profissão. O arquiteto é capaz de passar meses a desenhar um projeto e cobra X sobre o valor de custo da obra por metro quadrado, e o agente imobiliário angaria um apartamento, uma casa, ou o que for, que coloca na internet e fica, ou no fundo lança o anzol à espera que o peixe venha morder, e depois ganha 5% do valor de venda, ou seja, o valor de metros quadrados de venda, que é sempre muito superior ao valor de metros quadrados de construção. Ou seja, um agente imobiliário que nunca vai à casa tirar umas fotografias e a sua relação com uma casa, por exemplo, é essa, é capaz de ganhar com uma venda muito mais do que o arquiteto ganhou a fazer um projeto. Não achas curioso que a sociedade muito mais facilmente e sem questionar pague 5% de comissão a um agente imobiliário para lhe vender uma casa do que pagam os honorários muitas vezes ridículos comparativamente com esse valor a um arquiteto para desenhar essa casa? Eu acho que isto volta tudo ao início, que é como é que nós conseguimos que as pessoas que estão do outro lado da mesa percebam quem nós somos, para a partir daí começarmos a falar sobre aquilo que nós devemos ou não devemos ter enquanto classe. Isto não parte da classe para lá, parte de lá para cá. Ou seja, se as pessoas estão do lado de lá não quiserem saber de nós enquanto arquitetos fazemos muito isto, que arquitetos a falar de arquitetura com outros arquitetos. Somos muito bons nisso. É isso, é queixar-nos. Fazemos 2 coisas espetacularmente bem. E acho que, se calhar, se houvesse sempre que estamos numa conferência, quantos arquitetos é que estão na sala? São todos. Não há ninguém que não seja arquiteto que vá lá ver. Nunca houve um não arquiteto que fosse participar num evento da ordem para perguntar o que é que se passa. Ninguém quer saber. E se um dia os arquitetos decidirem, durante uma semana paramos todos de trabalhar. Pronto, está bem. E então? O problema é vosso. Ou seja, eu acho que há aqui uma série de condicionantes que passam pela tal falta de comunicação entre partes, ou seja, comunicação e percepção, ou seja, muitas vezes nós também não percebemos exatamente o que é que as pessoas do outro lado querem. Acho que é incontornável a questão dos honorários. Acho que é preciso discutir-se e regulamentar-se, porque nós não podemos continuar a deixar que seja o mercado a regular os honorários, porque está mais do que provado que isso não funciona, não é? Basta nós termos acesso às várias propostas de um concurso, por exemplo, ao qual concorremos, e há uma tal disparidade entre o valor máximo e o valor mínimo, e criou-se esta cultura do desconto sobre o desconto, não é? Vai-se à tabela e depois aplica-se o maior desconto possível, e é assim que se conseguem os projetos e é assim que se ganham os concursos. Portanto, acho que os honorários é de facto a questão dos honorários, a regulamentação e a discussão é incontornável. E é um dos maiores motivos do estrangulamento da nossa prática, do ponto de vista financeiro. Acho que nunca houve tanto trabalho. Acho que a questão é existirem meios para o pagar. Nem sempre as pessoas que precisam de nós têm meios para nos pagar. E isso
toca noutras questões que têm a ver com o nosso formato de angariação de trabalho, não é? Nós estamos quietos no nosso ateliê à espera que o cliente nos contacte, não é? Que venha à nossa procura, até que ponto é que isso faz sentido ou já não faz sentido e de que forma é que não temos que ser nós a ir procurar outras formas de financiamento. Acho que a nossa capacidade de adaptação está também na capacidade de percebermos qual é que é o valor do nosso tempo, porque acredito que, ao contrário do que tudo parece indicar nas nossas vidas e no nosso formato de trabalho, o nosso recurso mais precioso não é o dinheiro, é o tempo. Passar um pouco dos conceitos à ação, qual seria a primeira medida que tomarias se fosses Presidente da Ordem? Eu acho que seria a discussão sobre os honorários. Ok. Eu acho que sim, acho que seria lançar essa discussão, mas embora seja uma discussão muito para se ter com os arquitetos, acho que sim, acho que seria a questão da regulamentação e da discussão sobre os honorários. Efetivamente, acho que a questão dos honorários que já aqui trouxe é uma questão importante, tem de ser discutida, tem de ser desproblematizada, tem de deixar de existir este tabu e isso pode ser suscitado pela ordem, estas discussões. Mas depois eu acho que efetivamente é acima de tudo um trabalho de inclusão e participação e isso não pode ser só um branding, uma mensagem política que se usa numa fase da vida de qualquer possível equipa que vai assumir no fundo, essa direção. Eu acho que um presidente nunca fará nada sozinho, portanto essa equipa é preponderante e incontornável e esse trabalho em equipa deve ser, no meu ponto de vista, efetivamente um trabalho que toca essa inclusividade e essa participatividade, porque isso quer dizer que o arquiteto deixa efetivamente de falar para si próprio. Só sublinha aquilo que já acho que tem sido aqui dito ao longo desta conversa, que há esta necessidade de que a ordem traga a si a possibilidade de representar outras práticas para além da clássica, portanto naquilo que é o entendimento então dos seus atos próprios, no vislumbre do que é o papel do arquiteto e depois, portanto, muito mais contemporâneos, diria, e efetivamente também não fazer um trabalho de abrangência também a todas as faixas etárias, porque cada vez mais denoto, e em contacto com os alunos ainda mais denoto isso, os alunos não percebem qual é o papel da Ordem dos Arquitetos. Eu recordo-me de outros tempos em que havia uma série de ações que a própria Ordem promovia no sentido de convocar os arquitetos que ainda estavam em formação e suscitar a discussão e suscitar efetivamente uma voz ativa em todas as faixas etárias. A arquitetura devia fazer parte da pedagogia nas escolas, desde o início, desde as crianças na escola primária. Eu acho que devia fazer parte dos manuais, alguma educação em termos de arquitetura para as crianças desde cedo perceberem qual é a importância da arquitetura, das cidades, do território e no fundo crescerem já sensibilizadas para esse tema, porque a maior parte das pessoas não sente nenhuma relação com a arquitetura também porque não foi educada para isso e acho que isso também é fundamental. Serviço educativo, a ordem tem de ter um serviço educativo. Exatamente, a arquitetura devia aparecer num manual escolar para as pessoas terem noções básicas do que é a arquitetura, o que é a cidade. O que é o arquiteto? Qual é o papel do arquiteto, não é? Exatamente. E eles agora estão confinados à casa, portanto podem bem perceber o quão importante é terem um arquiteto nesse processo, porque se calhar estão a sofrer por não tê-lo tido ou não ter tido a oportunidade de o ter. Portanto, mas às vezes, de facto, há um profundo desentendimento e que não está a ser tratado de base, talvez, parece-me. Um dos grandes motivos pelos quais existe este afastamento entre os arquitetos e a ordem começa a ser logo fomentado desde o momento em que nós estamos a estudar e que estamos a desenvolver a nossa formação. E falo por experiência própria. Nós começamos a lidar com a ordem ou a ter de lidar com a ordem de alguma forma a partir do momento em que finalizamos os estudos e portanto o papel da ordem está um bocadinho resumido a esta questão dos papéis, não é? E de oficialmente ter feito o estágio da ordem, mas eu acho que esta questão da ligação da ordem com os estudantes e com as faculdades é mega importante. Eu nunca tive contacto com nada que tivesse a ver com a ordem até o momento em que tive de fazer o estágio para a ordem.
que desde os primeiros anos de formação introduzisse esse tema na cabeça dos estudantes. Pronto. E dessa forma saíssem do curso e terminassem o curso com uma série de experiências e de vivências proporcionadas pela Ordem e em conjunto com as faculdades, que certamente teriam um impacto diferente por oposição a fazer um curso inteiro durante 5 ou mais anos, né? Completamente alheio não à existência da Ordem, mas àquilo que são as funções da Ordem, ou àquilo que a Ordem faz na prática. Esta questão do estágio durante o período académico é fundamental. Ele está lá não só para melhorar o estágio em si, ou seja, não só para dar essa possibilidade do período académico ser mais completo, mas também para dar, numa fase bastante precoce ao estudante, a possibilidade de perceber de facto se é aquilo que ele quer. Mas acima de tudo eu tenho duas ideias que eu acho que eram fundamentais. Uma tem relacionada com a plataforma universal de licenciamento. Esta ideia é tão simples como um site que dá para todo o país, para todas as câmaras, para todos os arquitetos, um formulário único, uma assinatura digital no fim, está entregue. Estas plataformas de contratação pública, esta coisa que nós fazemos cá, que achamos que são concursos, é ridículo. Ou seja, haver efetivamente uma plataforma concreta, com regulamentos concretos, que tabela o número de equipas classificadas, que justifica as decisões, ou seja, que não apareça simplesmente dizer este teve 15.4 ou teve 15.2, portanto este ganhou. Ok? Não dá para desenvolver um bocadinho mais? Ou seja, estão ali anos de trabalho. Se nós somarmos cada concurso que é feito, todas as horas são gastas, estão anos e anos de trabalho. Ou seja, estão milhares e milhares de euros, milhões de euros muitas vezes nos concursos em termos de honorários de trabalho, de horas que foram gastas, para depois um dia, sem mais nem menos, aparecer um resultado. Não, a questão prática dessa plataforma que tu falas é fundamental para nós até na relação com a sociedade, porque chega um cliente, pergunta quanto tempo demora a fazermos um projeto a licenciar. Nós começamos a falar de prazos, até com a questão dessa questão da legalização, e ele assusta-se e foge, e se calhar vai encontrar uma alternativa, uma coisa pré-fabricada, se calhar demora menos tempo. Vai assumir a incompetência nossa. Não, e sim, depois muitas vezes vão ter com os técnicos das próprias câmaras para fazer os projetos para, no fundo, suprimir essa questão do tempo e da prática. Mas se calhar uma troca de ordem que supostamente tem como slogan vamos lá todos, ou vamos lá com todos, isto lá vai com todos, vamos juntar todos e vamos fazer isto, porque se todos concordamos que isto faz sentido, então não tem muito que saber, vamos lá pegar nisto e andar para a frente. Tornar toda a reação mais inclusiva e participativa e efetivamente se vamos lá com todos, então vamos olhar para estes todos e para quem é que eles trabalham e com quem é que eles trabalham, e sim, regulamentação de tudo, a regulação da disciplina. Não pode ser, lá está, não pode ser autista à realidade, aos factos, à cena. A certa altura, o que regula, ou melhor, o que legitima a competição entre colegas não é a qualidade, mas o valor praticado. E depois há aqui uma outra questão, que é efetivamente a Ordem não ter depois a nível do próprio Parlamento nenhum tipo de cadeira. Nós temos o REGEU, temos o Regulamento de Bombeiros, temos o Regulamento da Acessibilidade Reduzida, temos o Regulamento das Isenções para a reabilitação urbana, temos essa coisa toda. E eu estou sempre a fazer a piada com o REGEU, porque o REGEU é uma coisa que, quando nós lemos aquilo hoje em dia, é muito giro, porque aquilo parece que estamos a ler um tratado antigo, estamos a ler assim uma coisa já com o peso da história. Um valor histórico grande. É uma história muito grande, que nós já sabemos os capítulos de cor, portanto já estamos habituados. E acho que era interessante haver este exercício de apagar, e vamos fazer isto tudo de uma vez só, vamos fazer limpo de uma vez, porque provavelmente o licenciamento já não funciona como funcionava antigamente, porque como mudou, existe a internet facilita tantas coisas, portanto, por que não? E que os regulamentos de construção também estão tão dispares e tão... não podemos exigir que os PDMs sejam compatíveis, mas podemos exigir no mínimo que a regulamentação que é nacional seja compatível entre si, se não for mais do que isso, ao menos essa que bata certo. E toda a nova legislação que apareceu nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, e que está muito relacionada com as especialidades, não é, também? E eu penso que aí também é muito forte o peso que a Ordem dos Engenheiros tem na sociedade e o peso que a Ordem dos Arquitetos tem na sociedade, porque vê-se muita legislação relativamente à construção que se percebe que é, quer dizer, eu penso na minha experiência que muita dela às vezes é exagerada. Nós passamos de um patamar de não termos legislação para quase nada, e de repente agora acho que temos legislação excessiva, que nem noutros países na Europa se calhar não é tão exigente. E eu acho que isso também tem a ver com o facto dessa legislação ser feita por especialistas e não haver também um trabalho multidisciplinar em que o arquiteto também deveria estar incluído, porque estamos a falar de construção e depois quem desenha os edifícios ou quem deveria desenhar os edifícios são os arquitetos,
E muitas vezes nós deparamos com situações que são difíceis de contornar, de legislação que às vezes chega a não fazer sentido. E é aí que eu penso que se vê a falta de peso que a Ordem dos Arquitetos tem, porque não, muitas vezes não participa nessas ações de regulamentação que é feita. Estou a falar, por exemplo, questões que têm a ver com as ventilações e outras coisas, não é? Os regulamentos térmicos e tudo isso. Claro que tem que ser feito por especialistas, mas eu penso que também tem que haver um arquiteto ou tem, nas equipas, se calhar há, e eu estou a dizer mais neira, mas se há, eu penso que a sua voz não se faz valer porque consegue-se perceber às vezes muitas contradições e exageros que depois dificultam muito a prática da arquitetura.